É com muito prazer que recebemos hoje o jornalista Juca Kfouri, uma das principais referências do jornalismo esportivo brasileiro, colunista da Folha de São Paulo, blogueiro e corintiano. Nosso convite para o Juca surgiu da vontade de discutirmos, em tempos de Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil, as relações entre a política e o esporte no nosso país. Durante a palestra, os internautas poderão mandar suas questões para o debate que faremos ao final. Com vocês, Juca Kfouri. Eu vou começar dizendo o seguinte. Eu, quando entrei na Faculdade de Ciências Sociais da USP em 1970, em plena ditadura, uma noite o professor Gabriel Con avisou que teríamos uma prova para fazer na quarta-feira seguinte. E eu levantei a mão e disse a ele, professor, tem Brasil e Romênia pela Copa do Mundo. E a minha classe fez, vaiou. O Gabriel, muito democrático, disse, espera aí, gente, espera aí, vamos levar isso a voto. Os que querem que eu mantenha a prova na quarta-feira, que se manifestem. E nesse dia eu aprendi que a minha classe tinha 21 alunos, porque foi 20-1 pela manutenção da prova. E foi o único dia em que eu vi o Gabriel chateado, bravo, irritado, porque ao sair da classe, eu peguei pelo braço e disse, professor, eu não venho fazer a prova. E ele me disse, tudo bem, você faz sozinho sexta-feira. A minha classe passou a me tratar como se eu fosse um alienado. Mais ainda, no ano seguinte, em 71, quando houve uns Jogos Pan-Americanos em Porto Rico, e a final do basquete masculino foi contra Cuba. E eu disse que torceria pelo Brasil. E aí, então, eu era quase da polícia. Só faltava me taxar de dedo duro. Porque como é que podia torcer contra o time do comandante? E eu discutia com as pessoas e dizia, não é possível que vocês permitam que a ditadura roube de vocês aquilo que nós temos de mais íntimo, que são os nossos sentimentos. Eu sou brasileiro. A ditadura está usurpando uma série de coisas, mas quer dizer, eu não posso me emocionar quando ouço o hino do Brasil? Eu tenho que cuspir na bandeira do Brasil? Vocês vão permitir que até a coisa do sentimento do futebol a ditadura invada? Vocês estão malucos. Muitos anos depois, eu aprendi mais duas coisas. A primeira, desta classe de 21 alunos, 17 eram de grupos clandestinos, entre os quais eu. Tá? Claro que ninguém sabia um do outro, né? Nem devia mesmo. E essa situação acabou belíssimamente retratada no filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, né? Em que todos vão torcer contra o Brasil e na hora que o Rivelino faz o primeiro gol na Copa, todo mundo berra e tal, embora fosse contra um país da esfera comunista, que era a Tchecoslováquia então. Muito bem. 12 anos depois deste evento, 1982, governo Franco Montoro, o primeiro governo, né, estadual eleito desde da Redentora, eu já era diretor da revista Placar, recebo uma ligação do professor José Carlos Witter, que tinha sido diretor da Escola de Altos Estudos da USP e estava dirigindo o Arquivo do Estado, ali na rua Doutor Villanova. Me convida para participar de um grupo que ia estudar, fazer uma enciclopédia brasileira do futebol. E eu vou. Estou lá uns 10 minutos na reunião, quem entra? Gabriel Con. E eu manifesto, fazia anos que eu não via, digo, mestre, você aqui, que surpresa. E ele veio em direção a mim, de dedo em riste, dizendo, está surpreso, seu viadinho? Porque você é tão preconceituoso quanto os seus colegas de classe que não me deixaram ver Brasil e Romênia na Copa. E eu falei, Gabriel, peraí, você que marcou a prova. Marquei, porque sou uma pessoa distraída, desligada, como você bem sabe. Mas, Juca, dê-se conta do seguinte,
durante 4 anos, você foi meu aluno, e é verdade. Eu fiz os 4 anos de Sociologia com ele. Eu sabia muito bem o que você fazia, onde você trabalhava. E você nunca veio falar de futebol comigo. Porque você também achava que ali, nas ciências sociais, não era lugar para falar de futebol. Saiba você que eu não acredito em sociólogo no Brasil que não tenha os fundilhos das calças puídos pelas arquibancadas. Eu sou tão ou mais corintiano do que você. E eu pedi desculpas a ele. E aprendi esta frase, que eu adoro repetir. Aí, elegemos, depois de muito e muito tempo, de presidentes que não tinham ligação com o futebol, com o esporte, ou que tinham apenas para fazer demagogia, como o general Figueiredo, presidente do Radinho de Pilha, ou o Médici, que não entrou para a história, felizmente, como presidente do tricampeonato, mas sim como presidente da tortura. Tivemos o presidente, o professor Fernando Henrique Cardoso, com quem eu algumas vezes tratei do assunto e entendia que ele olhava para mim, percebia sociologicamente a importância daquela conversa, mas ao cabo dela, quando eu saía da sala dele, eu acho que ele dizia para a primeira pessoa que entrava: o Juca enlouqueceu. Porque com o FMI batendo nas minhas costas, nas minhas portas, ele quer que eu pense no Ricardo Teixeira, na CBF, no futebol, não vai dar, né? E, de fato, embora tenha sido no governo dele que foi parido o Estatuto do Torcedor, ele não foi capaz de se mobilizar em torno do tema. Mas aí veio o Lula, que era corintiano, e tinha os fundilhos das calças puídos pelas arquibancadas. O Lula foi tão generoso que a primeira lei que o Lula assinou foi parida no governo Fernando Henrique, exatamente o Estatuto do Torcedor. O Lula, 48 horas depois de se eleger presidente, para minha surpresa, me telefonou em meu escritório me pedindo para ir vê-lo. Ele falou: mas que o senhor, aquela conversa difícil, né? Porque o Fernando Henrique, eu fui aluno da dona Ruth, dele não, porque quando eu entrei na faculdade ele já estava casado, mas fiz seminários do Capital com ele e tudo. Mas foi mais fácil passar a chamar de senhor, porque chamava de professor, você, presidente, senhor, ficou mais fácil. O Lula foi mais difícil. Eu, para minha sorte, achei de vê-lo de paletó e gravata. Quando eu cheguei na sala dele, ali perto onde era o comitê, ainda o comitê que o elegeu, perto ali do Hospital do Servidor Público, ele estava de paletó e gravata também. E eu, ao entrar na sala, ele disse: Juquinha, quero te ouvir me chamar de presidente. Fala, presidente. Presidente. E aí o Lula me pediu que reunisse um grupo de pessoas para apresentar uma política de esportes para o Brasil, porque não tinha. E eu falei assim: acho que o senhor está enganado. Não é que não tem uma. Daqui a pouco o PT do Rio Grande do Sul vai aparecer com uma proposta, o de São Paulo com outra, do Paraná com outra, o de Pernambuco com outro, da Bahia com... Vai ser um quebra-pau, mas todos os PTs estaduais têm uma proposta de política esportiva. Nenhum tinha. De fato, nenhum tinha. Em 25 dias, um grupo com 10 ou 12 pessoas, se reunindo 5, 6 horas por dia, entregamos a ele um projeto de política esportiva. Sem nenhuma referência a esporte de alto rendimento. Apenas tratando o esporte, como está na Constituição, como direito do cidadão, como obrigação do Estado. Esporte pensado como fator de inclusão social, esporte pensado como democratização do acesso. Ele adorou, disse que entregaria ao ministro que ele iria escolher, acabou sendo o ministro Agnello Queiroz, do PCdoB, que evidentemente pegou este projeto, pôs numa gaveta e jamais abriu. Muito bem. O presidente Lula assinou como sua primeira lei, o Estatuto do Torcedor, parida no governo Fernando Henrique, a única lei em 8 anos de Fernando Henrique,
aprovada por unanimidade, por acordo de liderança. É a única lei de 8 anos do Fernando Henrique aprovada por acordo de liderança. Estou eu no meu escritório e, para minha surpresa, me telefona o Gilberto Carvalho para me dizer, para me perguntar se eu iria para a assinatura da lei. E eu disse para ele que não gostava de festa, que não tinha nada que fazer lá. Ele falou assim: o presidente gostaria que você viesse. E eu, evidentemente, fui. Fui, paguei dos maiores micos da minha vida, porque ao chegar no Palácio do Planalto, fui recebido por um cara do cerimonial, que me levou lá por dentro, por não sei o quê, entrei por atrás do palco, na primeira fila tinha lá o ministro não sei quanto, ministro não sei quem, presidente do Senado, presidente, jornalista Juca Kfouri, na última cadeira, na primeira fila. E eu falei para o cara do cerimonial: não, vou sentar lá no fundo, que é onde eu estou acostumado a sentar, desde os tempos de colégio, sentar no fundão, para fazer bagunça. E, como jornalista, para poder ver as coisas. Ele disse: não, o cerimonial determinou que o senhor sente aqui, é aqui que o senhor vai sentar. O Lula começou o discurso dele dizendo exatamente o seguinte, literal, depois dos cumprimentos de praxe: nunca mais vamos ouvir o jornalista Juca Kfouri dizer que no Brasil torcedor é tratado feito gado. A plateia veio abaixo. Eu não sabia onde enfiava a gravata, as pernas, o diabo 4. Diga-se de passagem, não tinha um cartola na plateia. Nenhum. Terminou o discurso dizendo mais ou menos o seguinte, aqui não é literal: a presença do jornalista aqui é uma homenagem que eu quero fazer a todos os jornalistas que esses anos todos foram processados, perseguidos, tiveram credenciais negadas. Eu tinha me negado, inclusive, a credencial para a Copa de 98 na França. Por essa cartolagem malsã que infelicita o esporte brasileiro há tantos anos. Gente, eu saí do Palácio aos 52 anos de idade, sem direito mais da ingenuidade, eu esmurrava o ar de felicidade no táxi. Eu dizia assim: pegaram o corintiano que tem os fundilhos das calças puídos pelas arquibancadas. Estão ferrados. Não era bem ferrados que eu pensava. Mas vamos dizer, aqui no Oswald, embora uma escola progressista, não fica bem dizer exatamente o que eu pensava. 6 meses depois, nem mais nem menos, o presidente Lula estava de braço dado com Ricardo Teixeira para fazer o jogo lá no Haiti. Que foi uma belíssima iniciativa, diga-se de passagem, mas que custou depois dar uma time-mania para os clubes brasileiros endividados, sem nenhuma contrapartida, nem de mudança de modelo de gestão, coisa nenhuma. E aí alguém me pergunta: mas por quê? Por quê? Por que esses caras parecem indestrutíveis? Eu arrisco uma teoria simplória, quase bizarra. Eu imagino a seguinte situação: o presidente da República chama o seu chefe de gabinete, depois do café da manhã, e pergunta: como é que é meu dia hoje? Às 9h30 o senhor recebe o presidente do Bradesco. Putz, essa conversa chata. Às 10h30 vem o embaixador da Itália apresentar credenciais. 12h30 o senhor almoça com o ministro da Saúde. Às 3h o senhor recebe o ministro da Fazenda. Às 5h vem o presidente da CBF com o Ronaldo. Chama as netas, os netos, meus filhos, traz as camisas para o pessoal autografar. O mundo do esporte tem um poder de sedução que a gente não é muito capaz de avaliar. E acaba persuadindo até as pessoas mais bem intencionadas. Que leva alguém como o presidente Lula a conseguir para o Brasil os 2 maiores eventos da humanidade no espaço de 2 anos. E foi ele, o único que não falava inglês, o que falou em português depois do Obama, com aquele jeito dele. Porque antes dele, o Brasil foi candidato 4 vezes às Olimpíadas e não conseguiu, 3 vezes à Copa do Mundo e não conseguiu. Ele conseguiu a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Como é que eu vejo esses 2 eventos no Brasil? A Copa do Mundo faz todo sentido.
país pentacampeão, parará, vai ser uma baita festa, o brasileiro sabe receber, essa coisa. Olimpíada não faz nenhum sentido. Não temos política de esporte, não sabemos o que queremos ser quando crescer em matéria de esporte, não temos a menor chance de fazer bonito nessas Olimpíadas, nem tem sentido querer que façamos bonito, porque o que justifica? Um país que ainda não conseguiu erradicar a dengue, vai fazer uma nação de campeões olímpicos? Não faz sentido algum. O Brasil tinha que estar pensando em esporte como fator de saúde pública. Como até um dado da Organização Mundial da Saúde que revela isso com clareza. A cada dólar que você investe em massificação do esporte, você poupa 3 em saúde pública. No Brasil, o Ministério da Saúde, a gente sabe, é o Ministério da Doença. Está correndo atrás de leito, de hospital, de não sei o quê. O Ministério do Esporte devia ser o ministério para prover saúde. Das mais variadas maneiras. Não é para fazer campeão, não. É para fazer as pessoas se mexerem. A terceira idade, o deficiente, a criança, o excluído, as escolas, enfim. Aproveitar os estacionamentos aos domingos dos bancos, dos supermercados, para fazer as pessoas irem jogar amarelinha, dançar, jogar basquete com uma tabela pregada na parede, jogar vôlei com uma corda unindo 2 postes, enfim, não temos nada disso. Não temos nada disso. E vamos fazer uma Olimpíada no Brasil. As mesmas pessoas que fizeram os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Sob a promessa de que gastaríamos 400 milhões de reais em dinheiro público, e gastamos 4 bilhões de reais em dinheiro público para fazer Jogos Pan-Americanos, para os quais construímos um estádio de futebol que é o mais moderno do país, o do Engenhão, que nem sequer é cogitado para sediar jogo da Copa do Mundo. É um estádio que tem 4 anos. Jogos Pan-Americanos para os quais construímos um maravilhoso parque aquático chamado Maria Lenk, com a justificativa de que, se viéssemos a ganhar o direito de sediar as Olimpíadas de 16, já teríamos o parque aquático. Eis que ganhamos o direito e 3 meses depois viemos a saber que o parque aquático Maria Lenk está aquém da capacidade de público que o Comitê Olímpico Internacional exige, razão pela qual ele servirá para o aquecimento das provas de natação, para os jogos de polo aquático e saltos ornamentais, mas não servirá para as provas de natação, que é das coisas mais nobres dos Jogos Olímpicos. Vamos fazer outro. Não é? Jogos Pan-Americanos que prometeram 3 legados para a cidade do Rio de Janeiro. Despoluir a Baía da Guanabara, a Lagoa Rodrigo de Freitas e fazer o metrô Jacarepaguá, aeroporto do Galeão. Nenhum desses 3 legados foi entregue. E para mostrar para vocês que eu não sou exatamente a pessoa radical que me pintam, se um desses legados tivesse sido entregue, se me dissesse, olha, as crianças estão nadando e tem gente pescando na Lagoa Rodrigo de Freitas hoje, eu diria, olha, tudo bem, custou 4 bilhões, roubaram para burro, superfaturaram, o TCU ficou escandalizado, ninguém foi preso, mas valeu, a Lagoa Rodrigo de Freitas vive. Mas nem isso. A mesma gente que fez isso vai fazer a Olimpíada. A mesma. Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos modernos, o presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos é o mesmo presidente do Comitê Olímpico do país, aqui no Brasil, seu Carlos Nussmann. No comitê organizador dos Jogos Olímpicos no Brasil, não há sequer um nome que a sociedade brasileira diga, esse eu respeito, esse tem credibilidade. E eu não vou falar nenhum nome da minha turma. Eu vou falar assim, não tem um Gerdau, não tem um Hermílio de Moraes, não tem o presidente da OAB, não tem o cardeal do Rio de Janeiro, não tem nenhum. Nenhum desses nomes. Que você diria, não, esse cara não vai pôr o nome dele numa sinecura. Esse cara tem um passado, esse cara tem um nome a zelar. Nenhum. Nenhum. Esta é a Olimpíada que nós veremos em 2016. A Copa do Mundo, que eu digo, faz sentido o Brasil receber.
Faz sentido o Brasil fazer a Copa do Mundo brasileira no Brasil. A Copa do Mundo alemã no Brasil não faz sentido. E nós estamos partindo para fazer a Copa do Mundo alemã no Brasil. A ponto de nós descobrirmos, veja vocês que coisa fantástica, que um estádio de futebol, que há 50 anos serve o futebol mundial, chamado Estádio do Morumbi, não serve para sediar um evento que vai levar 30 dias e no qual cada estádio é usado no máximo 5, 6 vezes. Descobrimos que o Morumbi não serve. Se alguém me perguntar, mas o Morumbi é o estádio ideal? Não, ideal não é. Mas é absolutamente factível, num país como o Brasil, com as carências do Brasil, precisando fazer os aeroportos, as estradas, os hospitais, absolutamente razoável que se faça uma Copa do Mundo no Morumbi. Eu cobri Copa do Mundo nos Estados Unidos da América do Norte, para a qual não se construiu nem sequer um estádio novo, mas foram adaptados estádios de beisebol e de futebol americano. Eu assisti uma semifinal, ou quartas de final, Brasil e Holanda, em 94, no estádio, quartas, né? No estádio Rose Bowl, em Dallas, com uma coluna na minha frente. Eu tinha que fazer assim, para ver o ataque. Ninguém morreu por isso. Ninguém morreu. Eu cobri uma Copa na França, em 98, para a qual se construiu um novo estádio, o Stade de France, nos arredores de Paris. Nesta Copa, cobri um jogo do Brasil contra a Noruega em Marselha, no mesmo estádio que o Brasil tinha jogado na Copa de 38, 60 anos antes. Era rigorosamente o mesmo estádio. Claro, com fibra ótica, com um reservado de uma tribuna de imprensa moderna, os mesmos banheiros a tal ponto que eu fui fazer xixi no intervalo do jogo e, para minha surpresa, à minha frente estava Chico Buarque de Holanda, indo fazer o mesmo xixi e ainda me fez uma ameaça. Se disser que me viu fazendo xixi, nunca mais converso com você. O mesmo estádio. Na Alemanha não foi assim. Na Coreia do Sul e no Japão não foi assim, mas não comparemos. Na Alemanha se justificava jogar um estádio no chão e fazer outro, como se fez em Munique. Mas o Estádio Olímpico de Berlim, que a FIFA quis fazer, o que está sendo feito no Maracanã, os alemães disseram, não. O Estádio Olímpico de Berlim nós vamos manter aquilo que ele tem de histórico. Mas nem pense em tirar. Nós vamos fazer um estádio em Cuiabá, onde nem sequer futebol profissional há. Nós vamos fazer um estádio em Manaus, que tem hoje um estádio chamado Vivaldão para 45 mil pessoas, sendo que o último campeonato estadual do Amazonas teve como público total 37 mil pessoas. Todos os jogos do campeonato amazonense reuniram 37 mil pessoas, que caberiam dentro do Vivaldão, onde cabem 45 mil. A média de público do campeonato amazonense foi 477 torcedores por jogo. Nós estamos construindo um estádio lá. Nós estamos construindo um estádio em Brasília para 70 mil pessoas, para ver Gama e Brasiliense. E o Morumbi não serve. Vamos fazer o Itaquerão. O Itaquerão. Aí a gente descobre também o seguinte, é curioso, que um estádio novo em Salvador custa metade da reforma do Maracanã. Você leve isso para a sua economia doméstica. Minha mulher, dia desses, me disse que queria fazer uma mexida lá no nosso apartamento, fazer uma reforma. Eu falei, não, vamos construir um novo. Porque é mais barato construir um novo do que reformar o que nós temos aqui. É evidente, mas como? Ora, como? Olha, o estádio da Fonte Nova vai custar 550 milhões e a reforma do Maracanã já está em 1 bilhão e 100. Sendo que ele foi reformado para o Pan-Americano. Então é um escárnio. É um escárnio
o que estão fazendo conosco. Quem foi o presidente do comitê organizador local da Copa do Mundo na França? Michel Platini. Até então, o maior jogador de futebol da história da França. Nesta Copa ele foi superado pelo Zidane, mas até então era ele. E ele não era o presidente da Federação Francesa de Futebol. Quem foi o presidente do comitê organizador da Copa do Mundo na Alemanha? Franz Beckenbauer. O maior jogador da história da Alemanha, não era presidente da Federação Alemã de Futebol. Quem é o presidente do comitê organizador local da Copa do Mundo no Brasil? É o presidente da CBF. O ínclito Ricardo Terra Teixeira. Claro, porque não temos no Brasil nenhum jogador de futebol com um grande nome internacional, como esse Beckenbauer, como esse Platini. Eu andei pensando em propor o Jusilei, mas daí venderam ele para o futebol, e eu desisti. Então é o Ricardo Teixeira. Quem compõe o comitê organizador da Copa do Mundo no Brasil? O Ricardo Teixeira, a filha do Ricardo Teixeira, Joana Avelange, secretária executiva, o advogado da CBF, o senhor Musnik, o homem de imprensa da CBF, o senhor Rodrigo Paiva. De novo, não tem nenhuma pessoa nesse comitê que qualquer um de vocês aqui diga, não, peraí, nesse cara eu confio, esse cara não... Nenhuma! E o que é pior, os governadores todos eleitos, das 12 sedes, fazem todos os rapapés. Verdade seja dita, até agora a presidenta Dilma Rousseff não fez, nem sequer o recebeu. Verdade seja dita também, fez questão de botar como autoridade pública olímpica o Henrique Meirelles, que até agora não tomou posse. Porque o Nussmann tinha prometido para o ministro do esporte que seria ele. Olha a inversão de valores. O Nussmann tinha prometido para o senhor Orlando Silva Júnior que seria ele. E estão tentando sabotar o que podem o Henrique Meirelles. E nós estamos vendo isso calados. A verdade é essa. Quietinhos, mudos, como boi no pasto. Não esperem que a TV aberta nos represente. Não nos representará. Porque a TV aberta tem compromissos e sociedades e parcerias com a transmissão desses eventos, com os detentores desses eventos. Basta dizer que, recentemente, houve um escândalo de proporções ainda não seriamente avaliadas, que eu acho que renderá bastante ainda daqui para frente na FIFA. São personagens importantes desse escândalo, tanto o Ricardo Teixeira quanto o João Avelange, e não houve um segundo na Rede Globo de televisão dedicado a esses dois nomes. Só ficou no Blatter, no Warner, nos dois nossos, nem pensar, preservados. Hoje informou-se que o Comitê Olímpico Internacional abriu inquérito para apurar a denúncia de que o senhor João Avelange, que é membro do Comitê Olímpico desde 1963, recebeu propinas da tal ISL. A FIFA arquivou. E a televisão brasileira cala a esse respeito. Agora, a cidadania precisa se manifestar. É tão simples quanto isso. É a gente reduzir a termo. É olhar para aquele estádio que tem aqui perto, no Morumbi, e dizer, por que que esse estádio não pode ser usado? A quem interessa fazer um estádio que vai custar 1,1 bilhão em Itaquera? A quem interessa? Um estádio que tem que desapropriar um oleoduto da Petrobras, numa região que não tem nada, e alguém dirá, bom, mas passará a ter exatamente porque o estádio
é um polo de progresso. Aí eu volto a um tema que é árido, chato. Você não encontra um urbanista no mundo respeitável que diga que arenas esportivas são um polo de progresso. Há um caso até folclórico. Construiu-se um Silverdome em New Orleans. Maravilhoso. Um dia, o jornal de New Orleans deu como manchete: enfim, o Silverdome tem uma utilidade. Foi para abrigar as vítimas do Katrina. Ele foi albergue durante sei lá quantos meses daquela coisa catastrófica que aconteceu em Nova Orleans. Tem um livrinho já traduzido para o português de uma dupla inglesa, de um jornalista inglês e um economista especializado em negócios do esporte, chamado Soccernomics, que vale a pena ler, porque ele é interessantíssimo nas coisas que ele revela e pelo raciocínio que ele faz e pelas informações que ele traz. Informação. Não há um caso de Copa do Mundo em que um país tenha saído no lucro no confronto despesa e receita. Nenhum. Diz ele, isto não é, diz o livro, isto não é essencial. Seria bom que os governos não mentissem para as suas populações e dissessem isso. Olha, dinheiro, haver e gastar, vai se gastar mais do que vai se receber. Mas a pergunta não é essa, diz o livro. A pergunta é a seguinte: é obrigação, é função de um estadista perguntar quanto custa deixar o meu povo feliz um mês? Me parece que é, eu concordo que seja. E posso garantir para vocês que o Brasil vai ficar feliz um mês durante a Copa do Mundo. Como eu vi, a África do Sul, com problemas tão candentes ou mais do que o Brasil, durante um mês feliz. Quanto custa pagar essa felicidade por um mês? Fazer uma coisa inesquecível. Olha, custa 50 bilhões. Tudo bem, estou disposto a pagar. Legal, vamos falar francamente. Ó, gente, vamos fazer uma baita festa aqui, vamos receber o mundo inteiro, né? Vamos mostrar que nós somos do cacete. Tá legal? Vai ser caro, porque as exigências da FIFA, imagina, eles exigem até que a gente venda cerveja americana, que é que nem xixi de caveira, né? Na Alemanha exigiram também. Imagina, na terra da cerveja se tomava Budweiser dentro dos estádios, né? Vamos ter que entregar uma boa parte da nossa soberania nacional por um período. Eles virão aqui sem impostos, sem nada, mas a gente acha que vale a pena. Diz o livro, uma Copa do Mundo não é nada mais, nada menos do que a oportunidade que um país tem de fazer um anúncio, um grande anúncio, um anúncio que leva um mês, correndo-se um grande risco, fazer um mau anúncio. Tratemos de fazer, então, um bom anúncio. Barcelona 92, por exemplo, foi um ótimo anúncio da Espanha. Atenas 2004 foi um péssimo anúncio para a Grécia, e, aliás, está cobrando a conta até hoje. É fartamente responsável, 10% da dívida grega é atribuída ao que se gastou de maneira desordenada nas Olimpíadas de Atenas. Pequim teve aspectos de bom anúncio e aspectos de péssimo anúncio. Falta de liberdade, poluição, né? Ao mesmo tempo mostrou a pujança chinesa, mas estão lá alguns elefantes brancos, aquilo que nos impressionou, né? O parque aquático, tudo em desuso, diferentemente do que se dá em Barcelona. Vai lá no Parque Montjuïc e está tudo ocupado pela comunidade catalã, em matéria de piscina, ginásio e o diabo 4. A África do Sul, gente, foi um descalabro. Um descalabro. A África do Sul construiu 6 ou 7 elefantes brancos, que agora estão falando em implodi-los. Fizeram um estádio maravilhoso, das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida em matéria de estádio, na cidade do Cabo, e de lá para cá, do fim da Copa para cá, esse estádio foi usado 4 vezes.
O único estádio que, de alguma maneira, está sendo bem utilizado é o Soccer City, porque estão fazendo shows em cima de shows em Joanesburgo, então cabe. Embora nem sequer Soccer City fosse necessário, porque a 4 quilômetros do Soccer City tem o Ellis Park, que é um estádio histórico, né, da África do Sul, é o estádio onde o Mandela foi ver o jogo dos brancos. Né, é o primeiro passo efetivo dado já no governo Mandela, de integração negros e brancos. E uma coisa tocante ver na Copa agora foi pais brancos com seus filhinhos de camisa dos Bafana Bafana, e você encostava neles e perguntava: o senhor está levando seu filho, mas o senhor gosta mesmo é de rugby, né? Eles diziam: mas eles vieram ver o nosso jogo, agora nós estamos indo ver o jogo deles. E o meu filho vai gostar mais de futebol do que de rugby. Porque, claro, se a integração der certo, é óbvio que o esporte dos negros vai prevalecer sobre o esporte dos brancos, né? Porque é descomunal a diferença de população negra e branca na África do Sul. Então, você é capaz de olhar para a Copa da África do Sul, e apesar de todos os gastos também sobrefaturados e muita corrupção, dizer: é possível que a Copa do Mundo tenha sido um passo importante para a integração de negros e brancos na África. Se de fato, daqui a 10 anos, a gente puder dizer: valeu a pena. Então, é isso que eu quero deixar muito claro. Quando me perguntam: você acha que o Brasil pode fazer uma Copa do Mundo? Eu digo: eu acho que o Brasil pode e acho que o Brasil deve. Eu lamento que seja com essa gente. Temo que façamos errado, façamos mal por ser com esta gente. É papel nosso tentar impedir ao máximo que essa gente prevaleça. É isso. Essa é a posição que eu tenho, e essa é a posição que eu levo para os lugares onde eu vou falar e que eu tenho tentado, nas colunas que escrevo, no blog, nos programas de rádio dos quais participo, de televisão, que é isto: que a gente não perca a chance de fazer uma belíssima festa durante um mês em 2014, mas que a gente faça essa festa a preços que a gente possa pagar. Que a gente não fique pagando por essa festa a nossa vida inteira depois, sem que isso reverta de fato como legado para as cidades que vão receber a Copa. A palavra está aberta a quem quiser fazer pergunta, sempre lembrando que não existe pergunta indecorosa, só resposta. Obrigado. Bom, como sempre, nós vamos começar com as perguntas da plateia e depois eu vou intercalando com as perguntas, que já são várias aqui, que foram mandadas pela internet. Vocês podem dar o microfone para a Lu, que ela vai passar. Quem vai fazer a primeira pergunta? Boa noite. Boa noite. Eu sempre tem aquele que gosta de responder a pergunta, eu pretendo não fazê-lo. Eu tenho, por questões de trabalho, viajado muito e visto como um dos grandes gargalos da nossa organização, principalmente da Copa do Mundo, os aeroportos. O que você tem visto de política para melhorar isso e se você vê solução para isso? Porque eu acho que isso ainda é uma ameaça para efetivamente a Copa acontecer no Brasil. Eu desconfio que isso não possa ainda não acontecer, a Copa ser levada para qualquer país, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a Alemanha de novo, países que estão absolutamente prontos para receber. Como é que você vê isso? Veja bem, tivesse ainda gestão Lula, te diria que não haveria o menor risco disso, tá? Porque absolutamente obstinado com a ideia de botar o Brasil no Conselho de Segurança da ONU e tal, ele não permitiria que o Brasil pagasse esse mico internacional, né, de fazer como a Colômbia fez nos anos 80 e abdicar de uma Copa do Mundo, né? Seria a derrota do Brasil pujante, do novo Brasil e tal. Como eu acho que a Dilma não tem exatamente o mesmo compromisso, e as informações que a gente tem é que ela está por aqui, de
ter que tratar com essa gente, vendo o imobilismo, eu não tenho dúvida nenhuma que nenhum aeroporto vai estar pronto daqui a 3 anos. Não isso tira o cavalo da chuva. Agora, também vou te dizer uma coisa. O aeroporto de Port Elizabeth, na África do Sul, o de Ribeirão Preto é melhor. E estava lá, e recebeu o jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Tá? O aeroporto de Joanesburgo, não. Belíssimo. Agora, o grande legado para a cidade de Joanesburgo, que era o monotrilho do aeroporto a Sandtown, ficou pronto no dia seguinte ao fim da Copa. Nós passamos 40 dias em Joanesburgo comendo pó por causa das obras, e a coisa só foi entregue para aqueles que voltaram. Os que chegaram não usufruíram. Nós vamos fazer igual. Acho que nós vamos fazer igual. Corremos, sim, o risco político de a FIFA, querendo dar um cala-boca na Inglaterra. Ontem, o David Cameron falou que a eleição na FIFA, primeiro-ministro da Inglaterra, a eleição na FIFA foi uma farsa. A Inglaterra está tiririca, porque é tão escárnio a gente não poder contar com o Morumbi, como é um escárnio numa eleição para escolher uma sede de Copa do Mundo, a Inglaterra ser eliminada na primeira rodada com apenas 2 votos. Quer dizer, com um voto, né? Porque o outro é dela. A Inglaterra faz a Copa do Mundo em Londres, se quiser. Só em Londres ela faz a Copa do Mundo. A Inglaterra é o berço do futebol moderno. Se olhar e falar assim, mas como que numa eleição de sede de Copa do Mundo com 22 votos, não é? Apenas 2 ou apenas 1 votam na Inglaterra. Digamos que para disfarçar, 8 votassem, vai para o segundo turno e depois escolhe a Rússia, porque o Putin está comprando todo mundo. Ok, mas nem disfarçaram. Então, é possível que, se arder demais para o lado desse comando da FIFA, eles achem um jeito de falar, o Brasil está tudo atrasado, não vai dar e tal, e jogar no colo da Inglaterra. Eu acredito que isso seja possível. Que essas coisas não... A gente sabe que não vão estar prontas. Não é possível resolver o Galeão, resolver com bica. Não é possível. Não dá mais tempo, já era para estar resolvido. Agora, um passo que eu acho que é interessante é o passo da privatização dos aeroportos. Agora, é uma ironia, né? É uma ironia a gente pensar que, mais uma vez, o governo dos companheiros vamos privatizar tudo, né? Eu até, quer saber, até acho que é bom. Eu vejo aeroportos, digamos, administrados pela Lufthansa com grande categoria, né? Acho que vai ser um pouco a solução por aqui. Mesmo assim, não acredito que estejam prontos. Não acredito. Bom, eu vou juntar 3 perguntas. Na realidade, eu acho que 2 delas você já respondeu, mas só para citar os participantes aqui da internet, né? O Silvio Cligin, de São Paulo, Pedro Dória, de São Paulo, e Duda Trindade. O Silvio e o Pedro têm essa preocupação, né? Se o Brasil vai ter infraestrutura para sediar a Copa e as Olimpíadas, se os estádios vão ficar prontos, que parece que ninguém acredita nisso. E o Duda Trindade quer saber por que a África do Sul, que é um país relativamente subdesenvolvido, conseguiu se preparar para a Copa do Mundo, e o Brasil, o país do futebol, está tendo tanta dificuldade. Veja bem, conseguiu se preparar, modo de dizer, né? Quer dizer, com o nosso nível de exigência, não conseguiu, não. Nem os gramados eram bons, lembremos. Soltava placas e tudo mais, né? Quer dizer, imagina se acontecer aqui, como nós vamos ficar morrendo de vergonha, né? O problema é que, quando você olha a escolha das últimas Copas, você sente alguma coisa estranha no ar, né? África do Sul. Por que África do Sul, né? Que sentido faz? Tá bom, vai. Uma Copa no continente africano, no país mais desenvolvido da África, uma maneira de levar o futebol, democratizar as Copas, tá bom. Na Rússia, mesmo contra a Inglaterra, a tradição russa não é lá exatamente uma tradição
futeboleira, mas está bom, a Rússia também é um país emergente, livrou-se daquela praga do comunismo, vamos dar... Agora, no Catar, gente, a 52 graus centígrados no verão, por que no Catar? Agora, nego do Catar está dizendo que não precisa se preocupar, que não apenas os estádios serão refrigerados, o que é desagradabilíssimo. Vocês imaginem, a gente vai ver futebol em estádio fechado, climatizado, né? Mas para que os turistas não passem problemas de muito calor, farão passarelas também entre os hotéis e os shopping centers, para os estádios, tudo climatizado. Para que nós vamos fazer uma Copa do Mundo numa bolha, no Catar. Quer dizer, vão se catar, né? Agora, não está pronto, não vai estar pronto. Na África do Sul não estava pronto. O Soccer City não estava pronto. Tá? Não vou remontar em 1900. O Maracanã não ficou pronto até hoje. Foi o estado da Copa de 50. Né? Aí, coisas nossas, vamos levando. E aí, porque é o seguinte, os convidados FIFA, os VIPs, usam uma faixa exclusiva, né, com batedores, não chegam de jatinho. Quero lembrar o seguinte, um pobre de um alemão está preso até hoje na África do Sul, porque ele bateu numa aeromoça, em pleno ar, nas cercanias de Durban, porque a Alemanha foi jogar lá, e o aeroporto de Durban congestionou. Não é que o aeroporto, a pista do aeroporto congestionou, assim de jatinho. O estacionamento do aeroporto não dava vazão. Então, os aviões não podiam descer, porque o estacionamento estava lotado. E enquanto o estacionamento não desse vazão para as ruas, avião não podia descer. Então, os aviões ficaram sobrevoando Durban. E o jogo da Alemanha correndo. Quando a aeromoça pediu a este alemão ter mais um pouco de paciência, ele não teve dúvida, meteu-lhe a mão na cara, dizendo que aquilo era isso que ele tinha gasto não sei quanto e tal. Papá. Foi preso, muito bem preso, pegou 1 ano e meio de cadeia, está lá cumprido até hoje. Vai acontecer aqui também. A gente sabe, imagino que alguns dos presentes já tenha pego saída do aeroporto de Congonhas e ficou lá 15 minutos dentro do aeroporto, do estacionamento, que não conseguia sair, porque a 23 de maio estava congestionada. Vai acontecer, mas nós vamos fazer do nosso jeito. Veja hoje o que o torcedor do Santos fez no aeroporto. Bateu no funcionário, brigaram entre eles, o aeroporto lotado, a culpa do vulcão, o funcionário apanhou. E aí eu vou aproveitar para fazer minha pergunta. Aqui, ó. E na verdade não precisa. Não é uma pergunta, é uma questão que a gente sempre faz em casa. Não precisa do microfone. É melhor para todo mundo ouvir. Que público vai assistir a Copa? Porque o cara que não tem escola, que não tem hospital, que vai comprar bandeira, vai correr pela rua, né? Quem vai assistir a Copa? A elite brasileira. A elite brasileira, evidentemente. A Copa do Mundo não é evento para pobre. Então, depois desse mês começa de novo. Não tem hospital, não fui à Copa. É isso. Não tem escola, não tem hospital, não fui à Copa. É isso. Quer dizer, aí temos aquela velha situação conhecida no Brasil da Belíndia. A Bélgica vai à Copa, a Índia não vai à Copa. Felizmente, a Índia hoje é menor no Brasil do que era quando se criou a expressão da Belíndia, quando o economista sacou essa coisa da Belíndia. Mas ainda não será para o povão. A Copa do Mundo, o povão vai ver a Copa na televisão, né? Mas tem as fanfests, que são espaços que se organizam com grandes telões e tal, papapá. Entendeu? Na África do Sul ainda os negros foram ver os jogos, porque como os ingressos estavam micando, eles começaram a abrir e fazer distribuição de ingresso em escolas e tal, não sei o quê, né? Aqui também a gente tem essa possibilidade, hein? Eu não imagino que o cuiabano vá ver Argélia e Coreia do Sul no seu estádio lá, que o governador diz que lá não será elefante branco, será um jacaré verde. Eles fazem blague ainda com a nossa desgraça.
Bom, ainda dentro desse aspecto que foi levantado, tem uma pergunta do André Biondani, de São Paulo, aliás, do Eric Cosa, perguntando se você é favorável à concessão de benefícios fiscais para a construção de estádios de futebol, e se o BNDES deveria financiar esse tipo de obra. E uma outra do João Chiodo, querendo saber a sua opinião sobre a doação de 470 milhões que a Prefeitura de São Paulo fez à FIFA para construir o Itaquerão. Pois é, eu estou apanhando muito da torcida do Corinthians, e eu remonto ao começo da minha conversa aqui com vocês, sobre os meus colegas de classe das ciências sociais que queriam bater em mim porque eu era alienado e eu era tão de organização clandestina quanto eles. Eu sou tão corintiano quanto os corintianos que querem me matar. Porque eu tenho dito que é um absurdo que haja isenção fiscal para fazer um estádio numa cidade que não precisa de mais um estádio. Uma cidade que tem o Morumbi, que tem o Pacaembu, que tem a nova arena do Palmeiras em construção. Né? Não precisa. Eu acho legal o Corinthians ter um estádio, mas faça com as suas pernas. Ainda vivemos a situação cínica de muita gente boa dizer que isenção fiscal não é dinheiro público, porque é uma isenção sobre alguma coisa que não existiria se não fosse fazer aquela coisa. Mas faça outras, dê isenção fiscal para fazer outras, me parece óbvio, né? Eu acho um absurdo, eu acho rigorosamente um absurdo que o BNDES dê dinheiro para fazer estádio de futebol. Acho que na Alemanha não é um absurdo, porque a Alemanha tem as suas necessidades básicas todinhas já atendidas, então cabe fazer. Aqui não, é assim que eu vejo. Ainda dentro desse assunto, eu ouvi uma notícia ontem, não cheguei a ler, mas ouvi, de que a FIFA exige que não se façam licitações no país para que os parceiros dela ganhem os direitos de explorar a Copa do Mundo. É fato isso? É fato, mas veja bem, eu vou mais uma vez demonstrar cabalmente que eu não sou um radical. É absolutamente natural que seja assim. A FIFA tem seus parceiros, ok? Então o que a FIFA faz? Ela recomenda ao governo de São Paulo, assim, olha, se vocês estão pretendendo fazer alguma parceria para vender brindes, mascotes, enfim, souvenirs da Copa do Mundo, faça essa parceria com a empresa X, que é nossa parceira, que ela já tem isenção fiscal. Se você for fazer com outra, você vai ter que pagar 30% de direitos para nós. Então já faça com ela. E recomenda, faça os gramados com a empresa tal, que é nossa parceira no mundo inteiro, e que faz exatamente aquilo que nós queremos, e que atende, inclusive, às necessidades do meio ambiente. É bonito ainda, tem um discurso verde, que, aliás, é o que mais me incomoda no estádio do Corinthians, tem que ter um certificado verde. Imagine você que é absurdo. No nosso caso, tinha que ser branco e preto, sem dúvida nenhuma. Claro. Mas eu acho... Veja bem uma coisa, porque a gente também não pode se fazer de desinformado e de virgem desculpe o mau termo, não vou falar o que você imaginou. Na zona, você não pode fazer o papel de freira, não é isso? Quando você se candidata a ser sede de uma Copa do Mundo, você dá de barato boa parte da sua soberania. Tá? O caderno de encargos da FIFA diz isso tudo. Então você não pode dizer que você não sabia. Se eu quero fazer a Copa, eu quero... Apesar disto, engolindo isso, eu vou repetir, o Partido Verde quase foi à loucura, lá na Alemanha ele é importante, quase foi à loucura quando se deu conta que a cerveja da Copa do Mundo nos estádios seria a Budweiser. Não seria a cerveja alemã. Tu imagina na Alemanha. Não é possível. Como é que alguém aceitou isso? Aceitou e foi. Além de ser americano, é ruim, né? Como eu digo, é xixi de caveira. Né? Nunca tomei um xixi de caveira, mas a Budweiser eu sei que também não, mas tem imaginação. Mas é isso. Então, isso é o que menos me horroriza. Tá? A parte do leão é da FIFA. Ponto. A Copa do Mundo é feita para a FIFA ganhar dinheiro, não para o Brasil.
Tá. Aí todo mundo pode. Impor é que parece... Ele não impõe. Ele não impõe, mas impõe. É claro que impõe, né? Ele não impõe impondo. Ele não impõe ao dizer, se você não fizer com os meus, você vai pagar mais 30%. Ah, bom, eu vou fazer com os seus. Mas aí é que está. Ou eventualmente os 30%, eu não conheço os preços, podem ser menores. Eu acho que você tem que permitir. E ela impõe. Essa é a questão que assusta. Ela impõe. Bom, eu tenho uma pergunta aqui do ex-aluno André Sequel. Ele quer saber, dentro dessa relação política e futebol, em que medida o futebol manda na política ou a política manda no futebol? Pois é, né? Eu sempre achei que a política deveria mandar no futebol, no bom sentido, né? Eu fico horrorizado quando eu vejo as coisas que aconteceram recentemente no Brasil nessa área, né? O melhor exemplo é a time mania, né? Então, um belo dia, o Estado brasileiro faz as contas e diz: nossa, os clubes estão endividados até o último fio de cabelo, não há quem pague essa dívida. Não, temos que achar um jeito criativo de fazê-los pagar. Até aí eu vou. Vamos dar uma loteria para eles pagarem a dívida. Vamos dar um prêmio para os caras que fizeram a dívida. Vamos. Bom, mas vamos exigir que daqui para frente a coisa mude. Nós vamos dar essa loteria para eles pagarem as dívidas, eles vão amortizar suas dívidas, mas daqui para frente o modelo de gestão é outro. Todos vão ter que virar empresa, todos vão ter que ser regidos pelo Código Comercial, porque todos estão fazendo um negócio. Não se exigiu nada. Daqui a pouco nós vamos ter a Time Mania 2, depois a 3, como tivemos o Refis 1, Refis 2 e Refis 3 para os clubes de futebol. Por quê? Porque que presidente vai fechar o Flamengo, que é o maior devedor? Bom, mas como é que se fez na Itália, nos anos 70? Com a mão direita, deu-se. Com a mão esquerda, cobrou-se. Viraram todos sociedades anônimas, eu não sei o quê. Então, bom, tem problemas, o Berlusconi e tal. Bem, mas deixou de ser. Eles pagam imposto, eles pagam as coisas, eles pagam as contas. Né? Então, a subordinação devia ser esta, mas não é. Por essa razão que eu expliquei. Aqui no Brasil, o poder de sedução é tamanho que acaba, o mesmo presidente que falou em cartolagem malsã, no discurso da Time Mania, diz que é muito fácil para a imprensa denunciar dirigente como corrupto. Quero ver qualquer um deles ir de administrar um clube de futebol. Bom, só para, antes da pergunta da plateia, dizer que nós estamos com 52 pessoas conectadas aqui na internet. E tem muita pergunta, viu, gente? Então, quem está conectado, tenha paciência. Talvez a gente não consiga responder a todos. Próximo. Eu li numa revista que tinha estava pensando em instituir uma sede única para as Copas do Mundo e para as Olimpíadas. O que você acha dessa ideia? Não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Ser no mesmo lugar sempre? Não há a menor possibilidade disso acontecer, porque seria uma maneira de banalizar esses eventos. Eu tenho uma proposta melhor, entendeu? Que é justíssima, diga-se de passagem. Que todos esses eventos sejam sempre na Europa. Tem uma questão de fuso horário que atende os dois lados do mundo, né? E, do ponto de vista dos jornalistas, é o melhor lugar. Porque não tem nada pior do que você cobrir uma Copa do Mundo no seu país. Imagina que coisa chata. Né? Claro. Mas não há a menor possibilidade. Não vejo isso. Bom, tem aqui a pergunta do Rubens Heller Mandel, ex-aluno da escola, atualmente aluno de Educação Física e Esporte da USP. Ele quer saber que relação você vê entre a vetação do Morumbi para a Copa e a escolha do Pacaembu como palco da final da Libertadores desse ano, no lugar do próprio Morumbi. Completa. Estão fazendo a vontade do imperador, do rei Ricardo I e único. Ele em si mesmou com o Morumbi por razões políticas, de não se dar com o presidente do São Paulo, e quer fazer com que o Morumbi seja, no máximo, o estádio em que o São Paulo jogue e que haja
show de rock, nada mais. E o Santos curvou-se pragmaticamente, a essa determinação. Evidentemente. Veja bem, eu até acho, se fosse presidente do Santos, até preferiria jogar contra o Peñarol no Pacaembu pelo fator pressão. Mas, de novo, se eu sou um gestor competente e tenho a dívida que tenho com o Estado brasileiro, inclusive, eu não posso jogar fora 40 mil pessoas como o Santos está jogando ao optar por fazer o jogo num estádio para 35 mil pessoas, quando poderia fazer num estádio para 75 mil. Né? E tem mais. Estamos vivendo uma mentira, porque o regulamento da Libertadores diz que a final tem que ser num estádio para 40 mil pessoas. O Pacaembu não cabem 40 mil pessoas. A Prefeitura de São Paulo deu um alvará dizendo que cabem 40.155 para o Corinthians, para a eventualidade de o Corinthians chegar numa final de Libertadores, coisa que o Corinthians não dá muita bola e tal. Então, foi só por isso. E aí o Santos pegou essa carona. Mas nós não teremos 40 mil pessoas no Pacaembu na final contra o Peñarol, porque a segurança do Pacaembu impede que se venda mais de 38 mil ingressos. Certo. Mais alguém? Aqui, ó, aí, ó. Cristina. Então, no meio de toda essa discussão da Copa e da Olimpíada, existe alguma política nacional, alguma preocupação nacional com o esporte do Brasil? Existe alguma discussão acontecendo, enfim? Não. Está alavancando nada? Nada, pois é, essa é a tristeza que eu digo. O Brasil não sabe o que quer ser quando crescer em matéria de esportes. O Brasil não Formação tem uma política de esportiva. atletas, nem Nada. Quer dizer, veja, para mim, formação de atleta é secundário. Sim. Num país como o Brasil. Agora, te dou exemplos, para você ter uma ideia de como nós não sabemos nada do que nós queremos nessa área. Embora tenhamos um ministério com o segundo ministro do glorioso Partido Comunista do Brasil, que aparelhou esse ministério até o serviço de limpeza terceirizado é de um cara do PCB, do PCdoB. Tá? O PCdoB que hoje tem um netinho, não é como um dos seus grandes puxadores de voto. Né? Então, veja que loucura que nós chegamos. A equipe de remo do Brasil é composta por remadores da Lagoa Rodrigo de Freitas e da Raia Olímpica da USP. Pasme você, não tem nenhum remador da região amazônica. Onde as crianças vão para a escola remando, de barquinho, pelo Rio Negro, pelos Solimões, por todos aqueles afluentes que a gente decorou. Nós nunca fomos lá olhar. O Brasil, se o Brasil tivesse uma política de massificação de esporte, o Brasil tem tanta gente, e uma gente tão habilidosa para a prática esportiva, como já provamos sobejamente, que certamente da quantidade tiraríamos qualidade e entregaríamos para a iniciativa privada cuidar, porque é papel dela. Vai ganhar muito dinheiro com isso, transformando esses heróis, esses ídolos em garotos propaganda, vendendo seus produtos e tal, para lá. Mas nem isso nós fazemos. Nem isso. Nós nunca fomos lá olhar essa garotada. Entendeu? Então, aí de repente aparece um Guga. Você fala, como? Geração espontânea. Fruto de alguma política de tênis? Não. O que é pior, aí tem o boom do tênis. Alguém surfa nesse boom? Também não. O Guga aparece, reina, desaparece e não tem seguidores. E assim vai pelas outras áreas. Tirante o futebol, que brota como brota, eu te diria, o voleibol tem uma política. O voleibol tem. Os outros esportes não. Tá, ótimo. Boa noite, Juca. Boa noite, companheiro. Seguinte, não, o que assim, evidentemente nós estamos num país que adora futebol, a gente adora futebol e a Copa é um evento muito gostoso, muito legal, né? Um barato. Mas, evidentemente, tudo que você falou, quer dizer, o futebol hoje é um big business, né? A Copa do Mundo é feita por essa cúpula da FIFA,
E tem todas essas evidências do que é a cúpula da FIFA. Então, eu te pergunto se, talvez diferentemente de outras épocas, hoje, a Copa não é em si, a Copa, seja do Brasil ou qualquer outra, uma tremenda numa negociata. Quer dizer, não dá para a gente hoje dizer que a Copa em si, o troço inteiro, é uma negociata, é feito para ser uma negociata? Eu lamento dizer para você que eu acho a mesma coisa, e lamento dizer mais para você. As últimas 2 Copas que eu cobri, eu me dei conta, e demorei um pouco para a ficha cair, que eu estava com uma sensação que eu não sabia bem definir qual era, e acabei definindo na mudança que houve de comportamento, em que o boleiro deixou de ser boleiro e passou a ser popstar. Você não consegue mais uma conversa espontânea. Você, para chegar no jogador, no técnico, passa por 3 assessores, mais um empresário, mais não sei o quê. Quando eles vêm conversar com você, estão todos com o mesmo perfume, com o mesmo penteado e com as mesmas respostas decoradas. Os estádios estão cada vez mais pasteurizados de maneira tal que você não tem nem assim, coragem de levantar e falar: filha da puta! Não tem mais. Xingar o juiz na Copa do Mundo não dá. Não dá, porque está tudo muito bem comportado, tudo muito... Não tem mais cimento, tá? São arenas, não são mais estádios, são arenas, né? Está tudo esterilizado, está tudo pasteurizado. As Copas viraram festivais de rock, que tem um jogo de futebol aqui ou ali, mas é uma grande venda de produtos. Eu tendo a achar, cada vez mais, e provavelmente a Inglaterra liderará esse movimento, que nós teremos uma substituição deste evento por eventos com os clubes. Primeiro que no mundo globalizado, paradoxalmente, começa a perder sentido a ideia das seleções nacionais. Porque cada vez mais o que chama atenção é o Barcelona, cujo maior jogador não é espanhol. E o espanhol olha e diz: ai, se tivéssemos o Messi na nossa seleção. Né? Cada vez menos faz sentido você ouvir o hino dos países, porque você pega em diversas seleções, tem mais gente que não nasceu naquele país do que gente que nasceu no país. O técnico não é do país. Então, na Copa de 90, eu detesto dar esse exemplo, para reconhecer que ele tinha razão, o Silvio Berlusconi deu uma entrevista, ele então presidente do Milan, ele deu uma entrevista para a revista Panorama, dizendo o seguinte: muito bem, durante 2 anos, o meu time perdeu em arrecadação, porque os estádios na Itália estavam sendo reformados para a Copa do Mundo e não tinham lotação plena. Aí veio a Copa do Mundo, para a Itália ganhar. O meu time tinha 9 jogadores da seleção italiana e 3 da seleção holandesa. A Holanda caiu fora na primeira fase. Gullit, Van Basten e Rijkaard. Caiu fora. A Itália foi eliminada pela Argentina em Nápoles, na semifinal. Aí, a Copa acabou. E agora me dizem: toma seu time, reergue o futebol. Ora, que vantagem eu levo? E ele propunha o seguinte: que a Copa do Mundo seja disputada nas Olimpíadas e que a Copa do Mundo de futebol seja de clubes, não seja mais de seleções. Isso em 90. Eu acho que não está muito distante o dia em que isso vai começar a tomar corpo, principalmente no movimento feito na Europa, que olha para a Eurocopa com muito mais atenção do que olha para a Copa do Mundo. Até porque, tecnicamente, o nível é melhor, por razões óbvias. Então, eu acho que é inelutável que o futebol virou um grande business, o esporte virou um grande business. Na indústria do entretenimento, o que é a grande indústria do século XXI, o esporte tem uma porcentagem galopantemente crescente. E o futebol comanda isso. Não há como você retroceder.
Aí, velho, não tenha dúvida, o capitalismo selvagem ganhou de goleada. Como é que vai se manter a paixão? Esse é o grande desafio. E eu acho que você mantém a paixão pelos clubes. Basta ver o que acontece no Brasil. Quer dizer, cada vez mais o torcedor brasileiro tem menos vínculo com a sua seleção, que está muito mais montada fora e joga em Londres. Né? Porque uma empresa de capital árabe, a Kentaro, organiza os Jogos do Brasil no campo do Arsenal. E a gente cada vez mais... Você sabe me dizer bem quem é o Davi Luiz? Você não sabe. Não sabe. Quem é esse Jadson? Entendeu? Quem são esses caras mesmo? Outro dia, um jogador, agora não me lembro qual, você me ajudará, foi revelado no Paraná, foi jogar lá fora, acabou servindo a seleção brasileira 1 ou 2 jogos, brilhou na Alemanha, veio jogar aqui no Brasil no fim da carreira, e jogou pela primeira vez no Maracanã. Tinha 15 anos de carreira, e foi jogar pela primeira vez no Maracanã, um pouco antes, o Elber. Nenhum de nós tinha visto o Elber jogar, acho que ele era do Londrina. Ou do... Isso. Então, eu que vivo disso, se você me perguntasse, mas como joga o Elber? Eu não sei bem. Deixa eu ver lá na ESPN, no Campeonato Alemão, que eu vou te dizer. Entendeu? Mas aqui não vi. Então, cada vez mais há esse desafio. O Platini está muito preocupado com isso. Um ex-jogador que está vendo o vínculo se esgarçar. Mas é isso, é um big business. Ponto. E sim, o Japão ia jogar a Copa América. Absolutamente próximo da Copa. Exatamente. Por quê? Porque o mercado asiático é consumidor. Isso. Nós temos uma Libertadores da América com times mexicanos que, se forem campeões, não representam o campeão. Quer dizer, é isso. E aí a moça vai com o vestido laranja Isso. porque é a cor de outra cervejaria e não é a... Isso. Bom, nós temos agora uma pergunta dela e eu tenho uma de uma outra... Não, vou fazer as duas, Ju. Vou fazer a dela, ele não responde, e a gente junta com a sua, tá? Faço questão que é a única mulher internauta que mandou a pergunta. Vamos lá, né? Qual a chance do Brasil nessa Copa e se o Neymar pode fazer a diferença? E agora você, por Bom, favor. claro, meu querido. o Brasil é favorito. Tá. É mais uma curiosidade minha. Você acha que já existe algum cartola no Brasil que possa vir a ser um bom substituto para o Ricardo Teixeira? E uma outra, meio na mesma, você acha que, por exemplo, o Roberto Dinamite, que é o presidente do Vasco, pode vir a fazer uma tendência de ex-jogadores identificados com os times virem a ser presidentes dos times e comandarem a cartolagem? Veja bem uma coisa, vou te responder a primeira, embora a segunda seja mais fácil, por uma razão. O problema é estrutural. Enquanto você não resolver estruturalmente esse problema, quem for para o lugar do Ricardo Teixeira fará igualzinho o Ricardo Teixeira. Tá? Não tem a menor dúvida. As pessoas acham que eu tenho problemas pessoais com o Ricardo Teixeira. Eu não tenho nenhum problema pessoal com ele. A minha carteira ele nunca bateu. E se ele xinga a minha mãe, deve xingar, xinga pelas costas. Pessoalmente, jamais xingou. Agora, quem for para chegar lá, você tem que fazer tanta sujeira, corromper tanta gente, que agirá exatamente como ele. Como, diga-se de passagem, Roberto Dinamite, apenas com a diferença de não ser a besta fera que era o Eurico Miranda, não tem feito uma gestão transparente no Vasco. Mas é, sim, possível que ele estimule uma tendência. Da gente ver amanhã o Raí, presidente do São Paulo, ou o Rogério Ceni, tá certo? O Birubiru, presidente do Corinthians, assim, pessoas, né? O Ezequiel da Fiel, enfim, eu acho que pode ser que haja por aí, que haja caminho por aí. Mas o caminho é a da profissionalização. O caminho é de transformar o departamento profissional dos clubes em empresas e serem geridos como tal. E acabar com a hipocrisia, porque o problema todo nosso é a hipocrisia.
É absolutamente razoável que um presidente do Corinthians, do Flamengo, da CBF, ganhe salário de presidente de multinacional, porque tem um baita mercado para cuidar. Mas eles, sob a capa da paixão, se recusam a receber salário e roubam na venda do jogador e roubam na evasão de renda. Ou você acha que em plena era da internet faz sentido o que a gente vê nas bilheterias dos estádios, na venda antecipada de ingressos? Por que você acha que é assim? É porque tem uma indústria de evasão de renda. O Brasil é o único. Câmbio negro existe em todo lugar do mundo, em alguns até regulamentado. Na Broadway, por exemplo, o câmbio negro é institucional. Agora, só que o cara que compra, que aposta numa peça, ele corre um risco de micar com o ingresso e de, eventualmente, te vender mais barato do que ele comprou, para não micar inteiramente. Aqui não, porque aqui é o único lugar que o câmbio negro é sob consignação. Se o cara não vender, ele devolve na bilheteria. Agora, você acha que ele faz isso da cabeça dele? Ele faz isso porque ele tem cúmplices em cima. Tá certo? Eu conheço casos, não vou contar aqui para você o nome, por uma questão de respeito, de ex-dirigente da Federação Paulista de Futebol, que comprou apartamento com notas, ele chegou, o corretor contou, com notas de 10 e 20 reais. Um apartamento de mais de 700 mil reais. O cara disse que passou 3 dias contando dinheiro. Entendeu? Não era do dízimo, hein? Era claro. Mesmo de ingresso. Neymar, eu acho que o nome dela, Silvia Lamparelli. O Brasil é favorito em qualquer Copa. É um dos favoritos. Mais ainda na Copa do Mundo no Brasil, né? Haja vista o que aconteceu em 50. Perder a segunda vez vai ser uma coisa... Corremos o risco de perder para a Argentina na final, né? Na Argentina do Messi. Ai, meu Deus. Mas o Neymar tem tudo para ser o melhor jogador do mundo em breve, sem dúvida nenhuma. Bom, antes da pergunta da plateia, eu queria avisar ao pessoal da internet e ao público presente que a gente tem 4 minutinhos só para... Então, tem a sua pergunta? Tem mais alguma? Exigência dela, eu quero deixar bem claro ao público da internet e aos companheiros aqui presentes. É ela que está fazendo essa exigência, eu não fiz nenhuma exigência nesse sentido. Não, sem dúvida. Bom, deixar bem claro isso. Fico aqui com tem vocês até amanhã. Paulo. Olá. Obrigado. Você prefere o estilo do Brasil pujante do Lula ou do estilo pé no chão da Dilma, com relação à Copa e... Veja uma coisa, em relação à Copa eu prefiro o estilo pé no chão da Dilma. Tá? Estou muito esperançoso que ela dê uma enquadrada nessa gente. Eu acho que o presidente, a gestão Lula tem um mérito indiscutível e me causa ainda a espécie que haja quem queira negar. A promessa que o Lula fez de tentativa de inclusão social, ele cumpriu até onde era possível cumprir. Isto é absolutamente inegável e é um mérito do Lula. Eu não tenho nenhum problema em dizer eu não votei no Lula. Eu anulei meu voto, para a tristeza minha. Tá? Não tenho nenhum problema em dizer que o Lula é o maior presidente da história do Brasil. E discuto com todos os meus companheiros de faculdade que acham que é o Getúlio Vargas, que alguém que foi ditador, que teve Filinto Miller como chefe de polícia, eu ponho para fora. Eu não considero. Ah, não, mas você tem que olhar o desenvolvimento, as leis... Compactuou com a tortura, para mim está fora. Não entra no meu nível de eleição. Agora, ao mesmo tempo, infelizmente, né, em nome do pragmatismo e de, enfim, não ser derrubado e não ter um congresso hostil, né, compactuou também com o que há de pior. E essa é a minha angústia aos 61 anos de idade. Por que nós temos que compactuar com o que há de pior?
com o Sarney, com os Antônio Carlos Magalhães, com os Renan Calheiros. Por quê? Com os Collor. Por quê? Será que não dá para a gente fazer aliança com o que tem de melhor, independentemente da cor partidária? Será que nós não temos no Brasil gente suficientemente boa para fazer política com P maiúsculo? Eu temo às vezes que não tenha. Te conto um episódio recente, 2 anos atrás. Fui a um aniversário de um grande amigo. Estou na mesa do restaurante onde se comemorava esse aniversário, chega o governador José Serra. Senta-se à mesa em que eu estava. Conversa vai, conversa vem, eu digo para ele, não está aqui o jornalista, vamos esquecer qualquer veleidade de publicação. Por que você não faz valer o lema de São Paulo, da cidade de São Paulo? Não do corduco, não sou conduzido, conduzo. E diz para o Ricardo Teixeira que a Copa do Mundo em São Paulo vai ser no Morumbi ou não vai ser em São Paulo. Eu tenho certeza que se ele disser para você, então não vai ser em São Paulo, e você vier a público e dizer para o povo de São Paulo que aconteceu isso, você vai ser aplaudido. Até eleitoralmente você vai ganhar. Ele virou-se para mim e falou, se eu fizer isso, amanhã, no dia seguinte, o editorial do Estadão e da Folha acabam comigo. E a Globo, para parecer imparcial, ajudará a acabar comigo. Eu saí desse jantar, falei para minha mulher, não quero mais ser governador de São Paulo. Eu descobri que o governador de São Paulo vai dormir toda noite morrendo de medo do editorial da Folha e do Estadão. Débil mental que nem sequer percebe que o Lula, com o perdão da má palavra, caga e anda para o editorial da Folha e do Estadão. Porque o Brasil não lê o editorial da Folha e do Estadão. Ele, no máximo, respeita ali o Jornal Nacional. E, assim mesmo, o pessoal do Jornal Nacional sabe o quanto. Ele é capaz de sentar na bancada, no que eu acho não devia ter feito, mas, ao mesmo tempo, se orgulha de dizer que não foi jantar nenhuma vez com os marinhos. E nem os recebeu para jantar. Confiando no taco dele. Né? Então, é assim. Esses são... Isso é o que nós temos de melhor. Percebe? Quer dizer, o governador que tem medo do editorial do Estadão e da Folha. E aí não faz o que acha que deve fazer. E agora o Tucanato vai pagar como sendo incompetente por não ter feito. Que é o mais engraçado, porque esses mesmos bandidos que deixaram o Morumbi de fora, agora dizem que o governo de São Paulo, que é tucano há muito mais tempo do que devia, é incompetente para fazer a Copa. E não vão conseguir desfazer essa impressão. Porque agora dizer, nós queríamos diferente, agora é tarde. Agora é tarde. Não foram homens de... E a linha da Dilma? Pois é, a linha dura. Eu tenho para mim, e não é mera impressão, a indicação do Henrique Meirelles, independentemente da gente concordar ou discordar da política de juros do Banco Central, a indicação do Henrique Meirelles, ela sinaliza que, olha, estou pondo alguém que o mundo respeita, não é você, seu Nussmann, que o mundo não respeita, e vai fazer do jeito... Agora, está sendo solapada. E aí tem a outra questão, que a gente também é muito fácil ser estilingue, né? Ainda hoje eu conversava disso com um grande amigo meu, e que ele ouvia, já tinha ouvido o Lula dizer isso, e o Fernando Henrique também gostava de repetir isso, né, para quem exigia que cessasse alianças espúrias como as que ele fez. Tá bom, o Jânio quis governar sem o Congresso, teve que renunciar. O Collor quis governar sem o Congresso, foi impeachado. Ou faz a realpolitik ou não dura. Há quem tema que isto venha acontecer com a Dilma. A Dilma não tem cintura, a Dilma não é política, a Dilma é só administradora, e só com esse perfil não anda, não caminha, né? Eu não sei, eu acho que se eu estivesse lá, eu seria impeachado.
Mas eu não ia fazer acordo com o Renan Calheiros. Não há hipótese. Não há hipótese. Então, a última pergunta, antes da gente encerrar, infelizmente. Como é que você vê a concorrência da CBF com os clubes? Concorrência que ela faz com os patrocínios que ela toma, e a hora que ela toma, ela tira dos clubes. E mais grave, quando ela usa os jogadores que ela deveria, por força da Lei Pelé, pagar o salário nesse mês que eles vão ficar fora, ela não paga. Quer dizer, ela recebe mais, tirando dos clubes e fazendo com que eles paguem essa conta. E pior, às vezes devolve machucado. E não paga a conta seguinte do tratamento. E não paga o tratamento. E também, como diz a Lei Pelé, os salários do período até que ele esteja habilitado. Eu vou começar a levar você para me ajudar em todas as minhas palestras, porque realmente você é um levantador de bola. A melhor pergunta possível para encerrar essa nossa conversa. Que ótimo. A CBF, nesse aspecto, tem que tirar o chapéu. Estabeleceu uma política que é absolutamente vampiresca em relação aos clubes brasileiros. Nos anos 60, clubes como o Santos, como o Botafogo, como o Palmeiras, rivalizavam nas cotas, nas excursões para o exterior, com a seleção brasileira, já campeã do mundo. A CBF se deu conta de que ela podia se transformar na maior grife do futebol mundial. E se transformou. À custa do empobrecimento dos clubes. Estabelecendo um calendário que impede que os clubes excursionem. Só nós usamos o calendário gregoriano no futebol mundial. O resto do futebol que vale usa outro calendário. Se você entrar numa loja de esportes, em qualquer lugar do mundo, hoje, a primeira camisa que você vê é a camisa da seleção brasileira, na vitrine. Se você entra na loja, você encontra a camisa da Inter, do Milan, da Juve, do Real, do Barcelona, do Bayern, do Olympique, do Boca Juniors, do River Plate. Você não encontra uma camisa do Flamengo, uma camisa do Santos, uma camisa do Corinthians, uma camisa do São Paulo. Você não encontra. É claro que o Boca Juniors e o River Plate não são mais populares do que os nossos times, né? Isto começa disfarçado do seguinte raciocínio. Houve um momento, você sabe, que se dizia que o brasileiro, quando perfilava para jogar contra os alemães, olhava e dizia, meu Deus do céu, como vamos ganhar desses caras com saúde de vaca premiada, todos loiros, bonitos, de olhos verdes, né? Os nossos jogadores sofriam com o inverno europeu. Precisamos exportar pé de obra, porque vamos nivelá-los. Hoje são eles que, quando olham a seleção brasileira perfilada, dizem, nossa, está ali o melhor jogador do Milan, está ali o melhor jogador do Real Madrid, está ali o melhor zagueiro do Bayern, tá ali. Como é que vamos ganhar desses caras? Que não sentem mais frio e que estão fortes, como nós. Não é? Isto tudo é água para o moinho da CBF. Agora, o que me deixa indignado é que os nossos clubes, parece, não têm noção da força que poderiam ter, porque se submetem a isso. E aí você pega um cara esclarecido como é o presidente do Santos, e esse cara faz o jogo do Ricardo, por realpolitik, por pragmatismo. E me diz aí ao telefone, Majuca, até o reconhecimento dos 8 títulos nacionais do Santos ele me deu. Eu digo, mas Luiz Álvaro, cacete, você sabe que não precisa disso. Aquele time do Santos é o maior time do mundo de todos os tempos e não precisa dizer que é octocampeão brasileiro, porque não é campeão da Taça Brasil, que era a coisa mais importante da época, ponto, todo mundo sabe. É que nem a gente dizer agora que o Dom Pedro I foi presidente do Brasil. Ele não foi imperador. Mas é isso. É isso. A CBF conseguiu. E aí eu tiro o chapéu. Esse cara é antipático,
Esse cara não tem exatamente bons hábitos na administração da coisa pública, mas ele é esperto para fazer as coisas. Ele fez da CBF, ele fez a maior grife do futebol mundial. Fez. Muito obrigado pela paciência de todos. Até uma próxima. Juca, nós que agradecemos a sua presença, foi uma delícia. Queria agradecer a presença do público, a toda a equipe técnica que nos ajudou, aos nossos funcionários, ao colégio. E, Juca, espero que você volte aqui, porque foi muito legal. Volto com o maior prazer do mundo para a gente comemorar um título do Corinthians, né? Oh, quem sabe? Não é isso? Obrigada, Obrigado. gente. E obrigado também a todo mundo que estava online.